E vocês conhecem a história de Lilith? Não. Você está assistindo o Lilith? Não? É ali? Tá. Mas é onde que fala nessa daí na Bíblia? Muito bem, na Bíblia não tem. Aí que tá. Mas essa teoria está crescendo a cada dia e estão sendo ensinado na internet e muitos pastores estão acreditando que essa história é verídica. Então nós temos que conhecer e saber como refutar isso. Então eu vou falar da Lilith aqui para você. Bom, Lilith, segundo é um livro, tem vários livros do judaísmo, né? Vários livros do judaísmo. Um deles é o tratado Documento de Benzira. O Documento de Benzira, no capítulo 5, quando é escrito para Nabucodonosor, um desses livros, porque não está escrito em um só, está escrito em vários, fala dessa mulher chamada Lilith. Quem foi Lilith segundo esse documento de Benzira? Né? Foi dado a ela, essa Lilith, o direito de aterrorizar e atormentar as pessoas. Por quê? Vamos chegar lá. Tá? Inclusive, por causa do Concílio de Trento, o que eles fizeram? O Concílio de Trento diz que essa história ficou sem ser contada. O Concílio de Trento colocou de lado, mas que deveria ser contado. E o Concílio de Trento não contou. Tá? Bom, primeiro, diz que essa Lilith podia voar. Ok? Segunda, que ela era uma pessoa destrutiva. E ela tinha uma forte inclinação ao sexo. Tá? E que ela seria a primeira esposa de Adão, antes de Eva. Esse documento de Benzira diz que Deus criou Adão do pó da terra. E que Eva não foi criada Lilith não foi criada da costela, foi criado da terra também, junto com Adão. Igual, ok? Tá? E o que aconteceu? Ali no Éden, essa Lilith, ela não queria se sujeitar a fazer sexo com Adão estando por baixo, porque ela se sentia inferior, segundo o Concílio de Benzira. Então ela, nessa peleja, falou: não, eu não, porque aí eu vou me sentir inferior, eu sou igual a você, fui criado do pó igual a você. E por ela não aceitar, tá? Ela não aceitou. O que ela fez? Ela mesma resolveu sair do paraíso. Saiu do paraíso, ok? Corajosamente ela deixou o paraíso porque não aceitou ser chamada inferior ao homem. E nessa versão aí medieval, tá? Lilith foi criada do barro como Adão, não da costela. E no momento da criação, certo? Ela se recusou e por isso protestou diante de Deus e não queria ser aceita como inferior. Incomodada com isso, ela sai do paraíso, inconformada, sai do paraíso. E onde que ela vai viver? Perto do Mar Vermelho. E diz essa história que é justamente onde o Mar Vermelho se abriu e engoliu o exército de Faraó. Ok? E se instalou ali e começou aonde muitos os egípcios morreram, tá? E ficou ali e teve relações sexuais com demônios. E depois, o que aconteceu? Ela encontrou um outro demônio, que é o demônio mais forte aí, que é chamado Samael, que é Lúcifer. E ela começa a se relacionar com Lúcifer. E Adão, estando agora sozinho no Éden, isso é ensinado, estando sozinho no Éden, Deus viu o homem só, traído, abandonado, jogado, ferido, machucado, na ressaca. Pastor, mas isso é baseado em quê? Nesse livro de Benzira, Documento de Benzira. Pois é, e o pessoal está acreditando nisso como verdade. É ensinado assim, tem gente ensinando assim na igreja. E você vai ouvir, agora que você ouviu isso, você vai ouvir muito na internet. E procura Lilith lá, ou você vai ver quantos vídeos tem falando dessa Lilith. Como que é Lilith? Isso. Se não lembrar o nome, foi segunda mulher de Adão. Segunda mulher de Adão. Se colocar já aparece. Ela é a primeira, na verdade.
Então põe primeira ou segunda? Pronto. Ela seria a primeira, né? Porque Eva vem depois. É, mas tem que pôr segundo para considerar, tá? Lilith, vamos lá. Tá, aí ela tem relações com... Então ela se ajuntou com os anjos caídos. Sabe aqueles anjos caídos que a Bíblia fala? Se ajuntou com eles e casou-se com Samael. Ah, deixa eu te falar para você. E existe uma série agora na Netflix chamada Lúcifer, tá? Que se você assistiu Lúcifer, você quer até namorar o Lúcifer. É? Já assistiu? Tem gente aí que está apaixonado pelo Lúcifer da série da Netflix. E ele mostra um Lúcifer bonzinho, um Lúcifer que não mente, um Lúcifer que não mente, um Lúcifer que não faz coisa errada, que só defende os... e aparece a Lilith lá, aparece o anjo. O nome dele lá é Samael. Samael, tá? Aparece o Samael, aparece lá o Amenadiel. É uma tirada base da história. Da história. E você olha a história, você se apaixona. Ele não é o destruidor, mas sim ele pune as pessoas. Verdadeira história. Você vê que tudo já tem um diabo por trás, irmãos, para distorcer. Então isso aí tá por aí. Não está escolhendo, é que você não ouviu, mas vai ouvir. Pode ter certeza que vai ouvir, tá? Bom, aí ela casa com Samael, né? O anjo da morte, que seria Lúcifer, certo? Comumente chamado de Satanás, que lhe deu a conhecer o prazer que Adão não deu. Tá? Não deu a conhecer. Adão fracassou nessa área segunda história. E com ele teve vários filhos, vários demônios. Ok? Daí passou a destruir todos os filhos de adultério de Adão e Eva. Que chamava o quê? Para Lilith. Né? Para Lilith, todo filho que nasceu de Adão e Eva nasceu do adultério. Então, como são filhos do adultério, ela quer destruir a todos. Na história, nós somos filhos do adultério. E o diabo, por isso, em Lilith, junto com Satanás, quer nos destruir. Faz sentido, irmão. Faz sentido. O diabo não faz um negócio dele. Ele escolheu por esposa certa, né? Ok? Assim, essa é a primeira versão de Lilith. Agora há uma outra versão também. Tem uma outra versão. Que é tirada da onde? Desses livros aí. Mas Um deles é esse documento de Benzira e outros. Sim, mas as duas versões diferentes são tiradas dos De livros diferentes. Tá? Livros diferentes. Bom, então logo os filhos de Adão e Eva, tudo filho da traição, certo? Do adultério. E ao contrário de Eva, que se tornou uma mortal. Tá? Lilith alcançou a imortalidade, pois tornou-se amante do demônio. Então ela não se tornou uma mortal, porque ela começou a namorar o demônio, se casou com o demônio, então se tornou imortal, como o demônio. E na outra versão é que Lilith, ela se incorpora na serpente, tá? E engana Eva, tornando-se a serpente do Éden, tá? Enganando Eva. Onde está Lilith na Bíblia? Isaías 34, versículo 14. Só que você só vai encontrar a palavra Lilith numa linguagem muito antiga. Muito antiga. Revista e Corrigido Fiel de 1990 para trás. Isaías 24, o quê? Isaías 34, 14. Por quê? Nos textos agora novos, Lilith não aparece mais com esse nome. Tá? E como ele é traduzido nas Bíblias atuais? Vários nomes. Porque ninguém sabe ao certo a tradução da palavra Lilith. Mas o que se sabe? Que Lilith não é o nome de uma pessoa. Por quê? Aí tem um porquê. Porque Lilith, tá? Aí que tá. Mas Lilith, por que não é o nome de uma pessoa? A tradução do nome, mas espera aí. Como é traduzido o nome? Esse nome é traduzido em algumas Bíblias como? Olha só, demônio, animal noturno, coruja da noite. Tem tradução que está como bruxa do deserto. Animais noturnos. Porque esse é o sentido da palavra Lilith. Criaturas do deserto. Aí está criaturas do deserto. Qual outra? Tem outra? Criaturas noturnas. O que mais? Feras do deserto.
Tem linguagem para até pôr bruxa da noite, coruja da noite. Hã? A bruxa. Aí. Pousará ali e a senhora A minha terrível Lilith. A sua tá Lilith. Pousará ali e a senhora A Lilith pousará. Aí tá. Aí, então pega aí. Mas não tinha pessoas que tinham nome de lugares, de coisas? Não tinha? Tinha. Então por que a Lilith não pode ser uma pessoa? Né? Tinha pessoa que tinha nome diferente. Né? Tinha vários nomes, não tinham? É o significado de Abraão, pai de uma multidão. Por um motivo, só um motivo que dá a saber que esse nome Lilith não é o nome de uma pessoa. Só uma coisa que é o suficiente para derrubar. Por isso que as versões que vieram novas depois foram mudando os nomes. Esse é Almeida. Almeida? Almeida. Isso, é revista corrigida, né? Revista corrigida. As antigas, agora as novas, por que elas traduzem tudo com esse nome? E não se dá que era o nome de uma pessoa, isso aqui não é uma pessoa, simplesmente não. Porque esta palavra Lilith, por causa desse H, desse final, ela está no plural. Então é legião. Então, se está no plural, não existe nome. Fernandos, você conhece Fernandos? Július? Conhece a Tatianas? Marcos, né? Mas o nome é um nome singular. Marcos é um nome singular, não é um nome plural. Né? Então o que acontece? Por estar no plural, isso significa que não é o nome de uma pessoa. E não pode se ligar isso ao nome próprio. Mas o nome realmente que significa que eram criaturas noturnas, que poderia ser coruja, que poderia ser... E alguns... Aí no Mar Morto, isso foi descoberto por causa dos pergaminhos do Mar Morto que salvou isso. Quando acharam os pergaminhos do Mar Morto e descobriram que estava no plural e descobriram que era como um animal noturno. Que pode ser uma coruja, pode ser tantas coisas. Um morcego, pode ser tantas coisas. Tá? Só que isso aí, estão falando por aí. Vocês vão escutar. Ah. Pode ser verdade coruja. Sim. Aham. Era um animal noturno. Cada um classificava, achava que era aquele animal noturno. Então é bom você saber, se informar sobre isso, porque alguém vai te perguntar no dia e pode chegar alguém lá na sua igreja falando da Lilith. Falando da Lilith.